de censura. Isso é que significa um verdadeiro fórum de democracia. Então, eu queria iniciar agradecendo essa oportunidade, agradecendo a vinda dos colegas que não moram no Brasil, que não são do Brasil e que se expuseram ao risco, não só da viagem, mas ao risco, né, de eventualmente serem retalhados ao retornarem às suas pátrias. Então, eu acho que nós devemos, né, o agradecimento a essas pessoas que estão aqui. Algumas já nos brindaram com as suas palestras, outras nos brindarão amanhã. Então, agradeço imensamente. Estou aprendendo muito com este nosso encontro. É interessante que, muitas vezes, nós recebemos informações sobre os nossos próprios países quando nós ouvimos quem vem de fora. Então, por exemplo, aos poucos eu fui entendendo, né, esse movimento da remessa de dinheiro pelo governo brasileiro para o exterior. Demorou. A primeira vez que eu recebi essa informação foi uma notícia de jornal muito isolada que dizia assim: olha, presidente Dilma, no mesmo mês em que é aprovada a Lei de Acesso à Informação, a presidente Dilma mandou um monte de dinheiro para vários países que são considerados ditaduras, né, do ponto de vista da expressão, da livre expressão do pensamento, tanto aqui na América Latina como na África. E aquela notícia me intrigou, mas foi uma notícia tão isolada, não foi propagada por outros meios. Eu senti até uma vontade de apagar aquela notícia, né? Mas me chamou muito a atenção porque tinha sido no mês de aprovação da Lei de Acesso à Informação. E eu falei, como é que pode, no mês da aprovação, no período da Lei de Acesso à Informação, a presidente mandar valores bilionários para outros países sem declarar para qual finalidade, qual o montante que foi para cada país. Então, aquilo me chamou a atenção. Algum tempo depois, a blogueira cubana Ioane veio visitar o Brasil. E teve um evento no Estadão. Eu lembro que eu telefonei para o Estadão e pedi, por favor, para eles me encaixarem. Né? Falei, olha, eu sou professora universitária, estou acompanhando os conflitos na América Latina. E eu consegui um lugarzinho. E num determinado momento, a Ioane virou para o público e falou, olha, com todas as críticas que eu tenho ao governo brasileiro, que não nos apoia, né, que não faz uma crítica expressa à ditadura dos Castros, eu quero agradecer ao governo brasileiro por ter mandado dinheiro para construir obras importantes de infraestrutura em Cuba, como o porto. Só que até aquele momento a imprensa brasileira não tinha noticiado a construção desse porto. Então, é claro que agora essas coisas parecem corriqueiras, parecem naturais, mas eu vim a saber que parte do dinheiro enviado pela presidente Dilma pelo exterior tinha sido utilizado para construir um porto em Cuba por causa da visita da Ioane. Uma visita que foi extremamente criticada. Ela foi muito agredida, inclusive verbalmente. Muitas pessoas não queriam que ela falasse, talvez porque parte das informações não seriam interessantes para quem estava no poder. Com o advento da Operação Lava Jato, nós passamos a descobrimos que esses dinheiros todos, que foram mandados para países que neste período são muito pouco transparentes, foram utilizados para pagar obras feitas por construtoras brasileiras representadas pelo ex-presidente Lula. Mas esse dinheiro também foi utilizado para pagar o marqueteiro da presidente Dilma. E a Lava Jato descobriu que parte desse dinheiro voltou para o Brasil por contas informais para pagar as propinas para muitos agentes públicos que hoje vêm sendo chamados a responder por isso. E hoje, eu confesso aos senhores, eu fiquei surpresa ao saber que este mesmo dinheiro que foi mandado sigilosamente pelo governo Dilma
por exemplo, para a Bolívia, foi utilizado para construir uma estrada e um aeroporto, que foi dito aqui por palestrantes, para servir ao narcotráfico. Então vejam como muitas vezes nós somos obrigados a esperar a informação que vem de fora para saber o que acontece, né, com o nosso próprio dinheiro, porque é o dinheiro que o povo brasileiro paga os seus impostos com dificuldade. Então, assim, por que eu estou chamando a atenção disso? Para que nós percebamos que, mesmo num país em que se tem uma imprensa livre, a informação ela é controlada. Se ela não é controlada pelo poder estatal, ou seja, por uma censura propriamente dita, ela é controlada pela mentalidade predominante. E, a bem da verdade, é sobre isso que eu gostaria de falar. Ter tirado o PT do poder foi muito importante, e agora parece simples, mas foi muito difícil, foi um parto de quadrigêmeos. Foi muito importante por quê? Porque o poder do petismo, em parte, existe com base no dinheiro. E quando esse grupo é retirado do poder, a sangria do dinheiro público também é, de alguma maneira, estancada. Então, nós estamos, em certa medida, praticando uma asfixia desse empoderamento que eles vinham fazendo, por termos estancado a fonte de sugar o dinheiro público, que foi o que aconteceu por meio da Petrobras, por meio do BNDES, por meio da Eletrobras e todos esses outros escândalos que vêm sendo deflagrados e vêm nos permitindo entender como é que essa estrutura de poder era alimentada. Então, nós conseguimos tirar do governo central a fonte de recursos materiais. No entanto, seja na imprensa, seja nas universidades, seja nas próprias igrejas, em várias associações, a mentalidade permanece. E o que eu estou querendo com isso? Você está querendo, então, asfixiar a divergência? A divergência que eu digo com relação a mim, porque eles são maioria. Em termos de formadores de opinião, essa mentalidade que elevou o PT, que elevou Evo, que elevou Maduro, Chaves e depois Maduro, essa mentalidade, pelo menos no Brasil, ela ainda é muito predominante, tá? Ela é divergente com relação ao que eu penso, mas ela é predominante. Então a pergunta que fica então, Janaína, você quer asfixiar essa divergência? Ou seja, você quer calar essa voz que é predominante? Não no povo, nos formadores de opinião. Você quer calar essa voz? Não, eu não quero calar essa voz. Porque se eu quisesse calar essa voz, eu não mereceria estar no fórum sobre democracia, Então, se eu quisesse calar essa voz, que hoje é predominante na imprensa, que é predominante nas universidades, eu não estaria legitimada a conversar com os senhores aqui. Porém, o que eu quero... Aconteceu até pouco tempo atrás aqui no Brasil, é que nós vivíamos um monólogo, Nós vivíamos, se não uma ditadura propriamente dita, em termos das pessoas serem presas por divergir, havia uma pressão, uma opressão tão grande que dentro das universidades, aqueles poucos professores que não têm a mesma mentalidade não tinham coragem de falar. Aqueles alunos, que aí eu digo que não são a minoria, mas aqueles alunos, que são um grupo considerável, mas que não pensam como esse grupo, que é predominante entre os formadores de opinião, aqueles alunos eram obrigados a ficarem calados. Porque qualquer tipo de manifestação, contra o que a gente pode chamar do status quo, aquele grupo predominante,
era rechaçada e reprovada de uma maneira que a pessoa perdia a coragem de falar novamente. Então, retaliação por meio de redes sociais, retaliação por meio de dificuldades para a pessoa ascender na carreira acadêmica, por exemplo, retaliação em termos de ascensão na carreira pública, retaliação por meio de sindicância, né, contra os funcionários, como o próprio embaixador Saboia aqui presente, que fazem aquilo que o seu cargo obriga que façam. Porque o embaixador Saboia, ao trazer o parlamentar Medina aqui presente, que estava, vamos dizer assim, preso, privado de qualquer tipo de acesso à saúde, né, preso num cômodo, né, quando ele trouxe esse homem para cá, enfrentando o governo, onde ele servia como embaixador, e enfrentando o seu governo brasileiro, e ele chega no país, no lugar dele receber, né, uma medalha, não, ele recebe uma sindicância. Além da sindicância, ele recebe uma retaliação imensa, né, nas redes sociais, que são ocupadas, de certa forma, por essas pessoas que durante muito tempo foram e ainda são financiadas por esses grupos que queriam e ainda querem, né, estar no poder. Então, o que eu acho que é importante que os latino-americanos tenham claro é que, ainda que nós consigamos, né, por meio do impeachment, tirar o PT pelos crimes praticados, não pela ideologia, pelos crimes praticados, por meio, vamos imaginar, das consultas populares, que eu espero que os venezuelanos consigam concretizar, tirar o Maduro, por meio dessa luta anunciada, né, por todos os palestrantes da data de hoje, tirar Evo Morales, nós não teremos atingido a mentalidade. E para fazer frente a esta mentalidade, não tem outro caminho, senão correr os riscos, né, da retaliação. E nesse ponto, eu tenho muita preocupação em falar, por quê? Porque quando você fala sobre o que você fez, sobre o que você faz, sobre o que você suporta, muitas vezes você imagina que o outro, né, terá condições de passar pelas mesmas coisas, ou a depender, você não dimensiona os riscos que o outro corre no seu país. Então eu acho importante que todos tenham em mente que eu não estou aqui dando receita, né, do que deve ser feito, como deve ser feito. Porque eu sei que só quem está na situação para dizer e para dimensionar as dores daquela situação, né, os riscos, as dores, aqueles que vão voltar para os seus países hoje ou amanhã, saberão como serão recepcionados, eventualmente as pressões que são feitas sobre os parentes. Então, somente a pessoa na situação é que pode dimensionar e que pode avaliar o que é que ela pode e quer enfrentar. Agora, o que eu tenho muito claro, se nós abaixarmos a cabeça, se nós nos submetermos a essa mentalidade que prevalece entre os formadores de opinião na América Latina, logo, logo, eles estarão novamente no poder. O petismo acabou, o marxismo acabou. Isso não é verdade, tá? Essa ideologia, essa mentalidade forte entre os professores, entre aqueles que formam novos quadros, e a única maneira de nós, democraticamente, porque o único meio que eu aceito é o democrático e o pacífico, de nós democraticamente enfrentarmos essa situação é ir falando, né? Porque o que acontece, eu percebo isso muito no meio universitário, você até pode divergir, desde que você tenha a sua livre convicção, você tem direito à divergência, mas, poxa, precisa falar? Essa que é a forma com a qual eles nos dominaram nas últimas décadas. Porque antes de chegar ao poder,
uma mentalidade, ela se fortalece anos, né? Então, assim, antes do PT ascender à presidência da República, por anos isso foi trabalhado nas bases. Então, eu, por exemplo, na minha adolescência, eu participei muito de grupos de jovem, na Igreja Católica, e pessoas por quem eu tenho muito carinho, tenho boas recordações. No momento, naquela época eu não tinha a clareza, né? Mas eram grupos que trilhavam na linha da teologia da libertação. Então eu cresci no meio de petistas. Eu nunca fui petista, porque mesmo lá eu já achava o discurso um tanto quanto totalitário. E o que me assustou muito, eu não vou recordar o ano, mas eu convivia com jovens esclarecidos, ninguém era rico, mas eram pessoas que prezavam a leitura, o estudo. E houve uma situação em Cuba que 4 jovens tentaram sair de Cuba num barquinho e foram metralhados. E eu lembro que isso me abalou demais, muito, né? E nesses grupos que eu participava, dos quais eu participava, havia muitas críticas às ditaduras militares que foram, que estiveram no Brasil, estiveram em vários países da América Latina, e as críticas eram contundentes. E eu achei natural, naqueles grupos que criticavam tanto, né, a ditadura, as torturas, os desaparecimentos, eu achei natural mostrar a minha indignação com o fato dos jovens cubanos terem sido metralhados. E quando eu falei, vocês viram que absurdo, né, o que aconteceu? Foi um silêncio. Eu não entendi aquele silêncio. Mas vocês não viram? E eu comecei a querer, achando que eles não tivessem, essas pessoas não tivessem visto, ouvido a notícia, eu quis trazer detalhes. E o silêncio permanecia. E eu não entendia, eu falava assim, eu quero entender, né? Vocês não acharam um absurdo? Vocês estão sempre criticando as torturas, os desaparecimentos. E a resposta que eu obtive não, mas se para preservar o sistema isso for necessário, nós não podemos fazer nada. Aquilo para mim foi como se fosse assim um tiro, sabe? Eu falei assim, mas espera aí. Então essas pessoas não estão lutando por democracia. Essas pessoas estão lutando por uma forma de ditadura. Então eu era muito novinha quando eu já percebi que aquelas pessoas muito democráticas, né, como cultoras dos direitos fundamentais, elas eram cultoras dos direitos fundamentais, vírgula. Porque se aqueles governos que elas entendiam como adequados, né, por terem em mente uma democracia social, vamos dizer assim, que eu até nem acho que é tanto, mas por terem em mente esse modelo de uma democracia social, porém não uma democracia individual, metralhar um jovem estaria justificado, prender um jovem estaria justificado, né? Eventualmente torturar um jovem estaria justificado. E no curso da minha vida, seja como universitária na USP, como professora na USP, como advogada, né? Porque a luta do advogado ela é muito uma luta por garantias dos presos, garantias dos acusados, garantias dos condenados. Só que eu via as mesmas pessoas que lutavam pelas garantias, né? Muitas vezes dos presos, dos acusados, independentemente de serem culpados ou não, porque ser humano é ser humano e tem direito a respeito por isso. Mas que elas não se compadeciam tanto com outras situações, muitas vezes até com a situação da própria vítima, né? Elas não se compadeciam tanto, né, com a situação dos presos hoje na Venezuela, na famosa prisão que é chamada de Tumba, que é uma prisão subterrânea, onde jovens que pensam e ousaram manifestar. Então, perceber esse movimento fez com que eu tivesse a convicção de que nós não poderíamos abaixar a cabeça. Então, muito antes do impeachment, muito antes de descobrir o mensalão, de constatar o petrolão, de ter acesso à documentação
contábil. As pedaladas são fraudes gravíssimas, porque o governo utilizou dinheiro de banco, um monte de programa social para as pessoas carentes, mas programas para empresários bilionários, parceiros dos governos. Então, para distribuir dinheiro na época eleitoral, eles não contabilizavam a utilização desse dinheiro. Então, para a população, passava a sensação de que estava tudo muito bem, de que o país estava com dinheiro sobrando para dar sequência aos programas no momento eleitoral. Quando a presidente e sua equipe já sabiam que não tinha dinheiro e estavam falseando a contabilidade deliberadamente. Então, muito antes de ter acesso a essa documentação, eu já vinha percebendo você criticar tanto uma ditadura no passado, que no caso as ditaduras militares, e fazer vistas grossas para as ditaduras presentes. Então, esta mentalidade, ela ainda está dominando o nosso país. E é interessante, e isso aqui nós somos todos latino-americanos, eu acho que ninguém ofende ninguém ao dizer isso. Agora, não é bonito que a gente vai fechar os olhos para as arbitrariedades e para os crimes. Então nós temos uma dificuldade grande, porque quando você conversa muitas vezes com um americano, com um europeu, e você chama essa pessoa para olhar os fatos, ela olha para você e diz, não, você é radical, você é golpista, porque você quer tirar um operário do poder, você quer tirar uma mulher, você quer tirar um descendente de povos indígenas, você quer tirar, sem olhar para, primeiro, quem está falando não é um milionário, quem está falando é também um trabalhador. E, na verdade, esses governos populistas criaram discursos bonitos para nos segregar. Então a verdade é a seguinte, eles não gostam de pobre, eles não gostam de negro, eles não gostam de homossexual, eles utilizam esses grupos, que normalmente são discriminados, para se fortalecerem, para se manterem no poder, para que as pessoas façam vistas grossas com relação aos seus crimes. Então, o que eu tenho solicitado, para aquelas pessoas que realmente acreditam na democracia, e isso não é simples, porque as pessoas acham que democracia só existe quando se concorda com elas. Então, não, ele falou aqui sobre a corrupção, tem que tomar cuidado. Existem pontos de discordância no nosso pensamento. Eu não sei se ele está certo ou se eu estou certa, mas eu quero que ele tenha o direito de falar o que ele pensa. E o que está acontecendo é que as pessoas se auto-veem como democratas, porém, ela só olha como democrático, como digno, como legítimo, aquele que concorda com ela, Então nós temos grupos radicais em vários sentidos. E o que eu tenho solicitado, aquelas pessoas que apoiaram o impeachment, aquelas pessoas que sabem, que o petismo é algo ruim, não só pelos crimes praticados, mas pela mentalidade ditatorial que o petismo encerra. E quando eu digo petismo, é evismo, é madurismo, é chavismo, é castrismo, e assim por diante. Aquelas pessoas que têm consciência disso, eu tenho pedido que tenham o cuidado de exercerem a tolerância, porque geralmente vem não raras vezes vem um discurso racista, homofóbico, agressivo, contra as mulheres, aliado a um discurso, vamos dizer assim, mais à direita. Isso não é nada inteligente, isso não é humanitário e isso não é inteligente, porque é desses discursos de ódio que os nossos detratores, vamos dizer assim, é desses discursos de ódio que eles se alimentam. Eles se alimentam da cobiça do homem, porque eles oferecem vantagens, a vantagem da promoção, é a vantagem do cargo, é a vantagem da proteção, é a vantagem de estar ali presente, é a vantagem da bolsa, é a vantagem da não sindicância, de você poder fazer o que você quiser e não ser perseguido. Então eles se alimentam da cobiça, eles se alimentam do medo,
Porque eu aprendi nesse processo que as pessoas têm medo, inclusive, de cara feia. As pessoas querem ser benquistas. Então, assim, nossa, mas como é que você aguentou fulano falando aquelas coisas pra você? A gente tem que aprender a lidar com a cara feia. Então, eles lidam com o nosso medo e eles se alimentam do nosso ódio. Então, também por isso, eu, vamos dizer assim, me preocupei em quebrar aquele extremismo que estava sendo imposto com uma mocinha de 17 anos. Porque colocaram na rede o que eu acho assim, algo cruel. Ana Júlia ou Janaína? Primeiro, eu sou uma mulher de 42 anos. Ana Júlia é uma menina de 17 anos. Poderia ser minha filha, não importa o que ele está defendendo, mas que tem coragem de subir a tribuna e que você comece a quem está coligado, a quem está conectado. Porque vão fazer isso também com um adolescente que tenha coragem de subir e defender aquilo que eu entendo que é correto. Então, por que eu fiz questão de elogiar a mocinha? Não é porque eu concordasse com o que ela estava falando, mas é porque eu não acho inteligente, eu não acho humano, eu não acho adequado com quem defende uma democracia, que nós criemos uma cultura de destruir a pessoa. Porque faz 1 ano e meio que eu venho sendo destruída. Que as pessoas pensam uma frase que tem um contexto e jogam num grande veículo para quererem dizer que eu sou louca, que eu sou radical, E o que é? Vou falar em Deus, porque Deus eu acho que congrega mais, porque para alguns Jesus é Deus, para outros é Filho de Deus, para outros Deus é Deus, Jesus é um profeta, ao lado de Moisés e de Maomé, então eu vou falar em Deus. O que Deus nos ensina? Para que nós não façamos para o outro aquilo que nós não achamos adequado que se faça para a gente. Eu fui muito pouco enfrentada nas ideias. Pouquíssimas vezes alguém se dispôs a discutir comigo o mérito dos fatos que eu trouxe à tona, dos assuntos que eu sugeri, das provas que eu apresentei. Mas eu fui metralhada, destruída em termos pessoais. Mas eu sou uma mulher adulta, eu tenho 42 anos. Eu sei, até por trabalhar com direito penal, com prevenção à violência, eu sei o que um processo como esse de destruição pode fazer com um adolescente. Então, na condição de uma pessoa adulta, eu me senti no dever de tentar quebrar essa coisa horrível, de destruir a imagem e a individualidade de uma pessoa, elogiando a coragem da menina. É estranho? Para mim é normal, para mim é absolutamente natural. Mas muitas pessoas acharam estranho, acharam que por isso eu estava apoiando a ocupação das escolas. Então, o que acontece com a rede social, ela tem um aspecto muito positivo, que é o de permitir a informação. Eu acredito verdadeiramente que sem as redes sociais, nós não estaríamos aqui hoje. Sem as redes sociais, muito provavelmente, nós não teríamos conseguido o impeachment. Entretanto, as redes sociais têm um lado muito negativo. Qual é? Torna o discurso muito superficial. Você é obrigado a falar em frases curtas. Você é obrigado você passa a ser julgado por frases curtas. E quando você quer descer um pouquinho numa discussão um pouco aprofundada, as pessoas não querem enfrentar. Elas preferem pegar algum tipo de estigma, taxar o outro com esse estigma e sair por aí, vamos dizer, compartilhando o estigma. Se eu não acho isso adequado com relação a mim, eu não posso concordar que se faça com o outro. Um outro ponto que eu acho importante discutir e levantar. E com isso eu não estou sugerindo que se saia por aí prender usuários de drogas ou prisão perpétua para quem vende droga. Acho que a lei aqui no Brasil é uma lei bastante justa, bastante ponderada em termos de tráfico e porte para uso próprio. No entanto, se nós pararmos para olhar o que está acontecendo na América Latina, houve uma institucionalização do discurso pró-droga. Mês sim, mês não,
dentro das universidades, tem um grande simpósio pelo debate a respeito da droga, né? Democracia e droga, né? São nomes assim bastante interessantes. Da última vez eu exigi participar de um simpósio desse, porque eu falei, não, isso aí não é debate, isso aí é monólogo. E o monólogo geralmente vem no sentido de que a democracia exige a legalização do tráfico. E muitas pessoas, fazendo uma avaliação estritamente político-criminal, aplaudem esse discurso. Mas se ocorrer um certo distanciamento e nós olharmos para o que está acontecendo na América Latina e essas obras que o Brasil financiou em países produtores da coca, nós vamos perceber que isso é um discurso orientado. Isso não é um discurso apenas, vamos dizer assim, humanista, de não querer que os pobres sejam encarcerados por venderem um cigarro de maconha, que é isso que nos é vendido. Isso é um discurso orientado, porque o consumo de droga entre jovens vem aumentando, e vem aumentando fomentado pelos formadores de opinião. Não raras vezes nós ouvimos e lemos os formadores de opinião dizerem que droga é liberdade. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Você tem liberdade. A verdade é a seguinte, droga é liberdade na primeira, na segunda, na terceira vez, na quarta já não é mais. Droga é prisão. Né? Droga é prisão. Então, isso tudo faz parte de um trabalho ideológico que vem sendo plantado na América Latina há muitos anos antes desses grupos chegarem ao poder. Então é necessário que nós tenhamos consciência disso para que nós passemos a ocupar os espaços. Como é que se ocupa espaço? Entrando e permanecendo na universidade. Eu não sei quantas vezes eu já pensei em me exonerar da universidade pública, por me sentir um peixe fora d'água. Mas aí eu penso, se eu me exonerar, quem vai fazer o contraponto? Quem vai passar uma outra visão? Não digo que a minha visão esteja certa, mas quem vai permitir que os jovens ouçam, pelo menos, uma outra percepção das coisas? Então, eu fico. Às vezes a gente manda textos para o jornal, você manda 5, 6 textos, ou não saem, ou sai um. Mas qual é o nosso papel como pessoas que realmente acreditamos na democracia e que queremos fazer essa virada? Insistir. Perseverar. Não entendi. Perseverar. Perseverar, entendeu? Mandar os textos. Vai ter um fórum, vamos participar. Vamos manifestar a nossa opinião. Nossa, mas eu falei alguma coisa, falei uma coisa errada, as pessoas acabaram comigo. Não importa, né? Se perceber que cometeu um erro, pedir desculpas, fazer um estudo mais aprofundado. É importante ter preparo, é importante o estudo. Houve nesses últimos anos um desmerecimento do mérito, né? É interessante a frase, desmerecer o mérito. Desmerecer o mérito do trabalho, desmerecer o mérito do estudo. Eu achei interessante que no discurso da própria Ana Júlia, ela disse assim, nessa ocupação nós aprendemos muito mais do que dentro da sala de aula. E eu ouço muito isso dos meus alunos que fazem política estudantil na faculdade. A gente no pátio aprende muito mais do que dentro da sala de aula. E eu sempre digo para eles, olha, eu também fiz política estudantil, também fui de centro acadêmico, eu também fui para a rua quando foi na época do Fora Collor, mas eu não deixava de assistir aula, eu não deixava de ler os livros, eu não deixava de estudar. E a bem da verdade, muito embora essa vivência política tenha me permitido conseguir conviver, vamos dizer aqui dentro, que não foi fácil, foi a parte acadêmica que me permitiu redigir um pedido de impeachment consistente, que me permitiu enfrentar os debates, que teve um dia no Senado que eu fiquei sendo arguida por 9 horas seguidas. Não tem vivência de pátio que faça com que alguém aguente aquilo, entendeu? Não tem. Então foi justamente o estudo, o aprofundar dessas bases que me permitiu. Então por que eu estou dizendo isso? Porque os esquerdistas tiveram o domínio da fala por tanto tempo, né? Eles tiveram o monopólio da fala por tanto tempo,
que eles se tornaram rasos. Eles leem muito pouco. Eles decoram alguns chavões. Eles olham a vida e o mundo pela luneta de Marx. E poucos deles leram Marx, né? E a esse respeito, acho que tem um livro interessantíssimo do Norberto Bobbio, que diz nem com Marx, nem contra Marx, que mostra que Marx é mais um pensador, que tem que ser visitado, tem que ser considerado, mas existem tantos outros. Então a esquerda se acostumou tanto com o monopólio do discurso e a oprimir o divergente, que eles criaram meia dúzia de chavões e eles repetem na imprensa, repetem nas peças teatrais, repetem nos meios de comunicação, repetem dentro das salas de aula. Então, o que nós precisamos fazer? Digo nós, não importa a faixa etária, nós temos que estar academicamente preparados. Não estou falando de título, tá? Estou falando de leitura. Nós temos que estar preparados. Leitura, estudo, pesquisa, para poder fundamentar as manifestações. Porque eles já são tão hábeis em mentir, tão hábeis no marketing, que se você ousar levantar a mão sem ter um aprofundamento, eles detonam mesmo, porque eles têm uma convicção deles mesmos, né? Que as pessoas que querem o bem, normalmente não têm. As pessoas que querem o bem, elas estão sempre se revendo, sempre se avaliando, sempre se analisando, sempre questionando se elas estão certas ou não. Aqueles que têm um plano de poder e de dominação, eles criam certezas. Então, se você ousar se levantar contra eles, eles vão te destruir. Eles vão te martelar. Então, é necessário ter substância. Por isso é que eu insisto, né? Leitura de vários autores, nas mais diversas áreas. Não é para ficar citando e se aparecendo, é para ter formação. Porque a revolução que nós estamos querendo fazer, na verdade, a revolução que nós, latino-americanos, já estamos, né? Porque nós estamos trabalhando com uma mudança de mentalidade. Nós estamos trabalhando com uma proposta de estabelecer uma verdadeira democracia. O que é uma verdadeira democracia? É que todo mundo concorde comigo? Não! É que nós tenhamos liberdade para manifestar divergências e das divergências tirar possíveis consensos. E não é isso que está acontecendo. E não é isso que vem acontecendo dentro das universidades, dentro do próprio Congresso Nacional, no governo. Eu sei que eu estou extrapolando aqui, mas eu queria só tocar num ponto que eu acho que é muito importante. Eu participei outro dia de um... Até porque eu vou ter que pegar o avião, mas eu participei outro dia de um simpósio com empresários. E conversando com empresários e com economistas, eu noto uma... Como é que eu posso dizer? Uma expectativa, uma vontade de estabilidade, né? Quase uma sede por estabilidade. E eu compreendo, nós estamos vivendo uma crise profunda. As pessoas perderam o emprego, declarou que não tinha gastado nada por culpa deles. Mas eu compreendo, então, que haja essa sede por estabilidade. No entanto, se nós conseguirmos uma estabilidade artificial, daqui 10 anos nós estaremos passando por tudo isso aqui de novo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tirou-se o PT e eu começo a ouvir um discurso de que tem que dar uma baixada de bola nessas apurações, né? De que tem que agora conseguir uma governabilidade.